absorção de íons inorgânicos e transporte de assimilados. A absorção de íons inorgânicos ocorre pela epiderme das raízes mais novas. A principal via seguida pelos íons a partir da epiderme para a endoderme é uma via simplástica. Esses íons atingem as células parenquimáticas do cilindro vascular a partir da endoderme por meio de difusão. A absorção de nutrientes do solo pela maioria das plantas com sementes vai ser favorecida pela ocorrência das micorrizas. As micorrizas são associações do sistema radicular dessas plantas com fungos e vai facilitar principalmente a absorção de zinco, magnésio e cobre. Isso vai ocorrer pelo fato de a rede de hifas da micorriza se estender vários centímetros de distância das raízes colonizadas, de modo a explorar um volume maior de solo de forma mais eficiente. Esses minerais, esses íons inorgânicos, eles vão ser absorvidos pelas células epidérmicas e vão ser secretados nos elementos de vaso pelas células parenquimáticas adjacentes por meio de um transporte ativo e dessa forma requer energia. Uma vez secretado nos vasos de xilema ou traqueide, esses íons são rapidamente transportados seguindo a via ascendente através da corrente transpiratória. Alguns se deslocam lateralmente do xilema para os tecidos radiculares ou caulinares adjacentes, enquanto outros são transportados para as folhas. Dentro da folha, os íons são transportados juntamente com a água através da via apoplástica. Já os açúcares que são fabricados durante processos fotossintéticos, eles saem da folha através da corrente de assimilados do floema. O movimento de assimilados, eles vão seguir um padrão fonte-dreno. As fontes são os órgãos que são exportadores de assimilados, como folhas fotossintetizantes e tecidos armazenadores. Os drenos são as partes das plantas que são incapazes de obter suas próprias necessidades nutricionais. De acordo com a hipótese do fluxo de massa, os assimilados são transportados da fonte no sentido dreno ao longo de um gradiente de potencial hídrico. Os assimilados são secretados no interior dos tubos de vaso, células condutoras do floema, o que vai resultar um aumento da concentração destes assimilados nessas células condutoras, mais do que nas células adjacentes do mesofilo. Esse processo, que é um processo ativo denominado de carregamento do floema, vai causar uma queda do potencial hídrico das células condutoras e impulsionar a entrada de água para elas a partir da corrente transpiratória de osmose. Por osmose, os açúcares eles são carregados a partir da fonte pelo movimento de água passivamente para o dreno. A remoção ativa dos açúcares das células condutoras no dreno vai resultar um aumento do seu potencial hídrico, de modo a orientar o movimento da água para fora por osmose. Os assimilados eles vão seguir diferentes vias a partir das células do mesofilo para chegar ao complexo célula-tubo crivado, célula companheira. Essa via pode ser uma via inteiramente simplástica, uma via que acople o movimento simplástico e apoplástico. Quando ocorre através de uma via inteiramente simplástica, o complexo tubo crivado, célula companheira, vai possuir conexões via plasmodésmos com outras células do mesofilo. Quando acopla o movimento simplástico apoplástico, o complexo célula tubo crivado, célula companheira não vai apresentar conexões com as outras células do mesofilo da folha. O cotransporte sacarose e prótons é um mecanismo que vai envolvido na via apoplástica de carregamento da sacarose. Por este mecanismo, uma proteína
bomba de prótons na membrana plasmática vai gerar um gradiente de prótons, liberando de dentro da célula para fora dessa célula. O retorno desses íons para a célula, que vai ocorrer através de moléculas transportadoras na membrana, vai ser acoplado com o retorno da sacarose. A força motriz para o transporte da sacarose dessa forma para dentro do complexo tubo crivado célula companheira depende do gradiente de prótons que foi gerado pela bomba de prótons na membrana plasmática. Na membrana plasmática também vai existir um carregador específico que vai fazer esse transporte acoplando a difusão dos íons de prótons com a entrada da sacarose na célula. A energia que vai possibilitar a ocorrência desse carregamento de sacarose é fornecida quase que inteiramente pelas células companheiras, mais do que os elementos de tubo crivado. Já o processo de descarregamento do floema, os açúcares e outros assimilados, eles vão ser retirados do tubo crivado nos tecidos de dreno. Nas regiões do dreno com crescimento vegetativo, como folhas e raízes novas, esse processo de descarregamento vai ocorrer através de uma via simplástica. Já nas regiões de dreno, que são órgãos de reserva, esse processo vai ocorrer através de uma via apoplástica.